outra voz semelhante à de uma grande multidão nos céus que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Até aí. Ele concedeu, a narrativa agora, ele concedeu a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! Ok, então, continuando a narrativa, os 24 anciãos e os 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, exclamaram: Aleluia! Então veio uma voz do trono dizendo: Louvem ao nosso Deus todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi uma voz semelhante de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a forte trovão, que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Continua a narrativa. Para vestir-se foi-lhe dado um linho brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: escreve, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele escreveu: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que eu fiz aqui, mais ou menos, mais para mais do que para menos, foi o que você vai dizer junto comigo naquele dia. Você já está treinando. Sabe aquele negócio de treinar? Pois é, você já está treinando a fala. Isso aí. Você já está treinando aquilo que você vai dizer. Não é possivelmente vai dizer. Você vai dizer exatamente como você leu. Por que eu digo isso? Porque se você tem Cristo no coração, você, naquele dia, estará lá, como ele diz no versículo 8, você estará com a igreja de Cristo, vestida de um linho fino, brilhante e puro. E este linho fino, brilhante e puro, são os atos de justiça dos santos. São os meus atos, os seus atos, nós todos como igreja de Cristo. Mas, por enquanto ainda tenho mais, né? Naquele dia vai acabar esse negócio. A Bíblia é muito clara, irmão. A Bíblia é muito clara sobre quem será esse, ou quem serão estes que vão louvar a Deus. Ela é muito clara. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que vão chegar lá achando que vão estar louvando a Deus e vai ouvir de Jesus Cristo uma frase terrível. Você sabe, né? Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Quer dizer, não são aqueles que estarão vestidos de linho fino. Não é a igreja de Cristo. Mas são pessoas que, mesmo tentando argumentar, dizendo que fizeram, Jesus Cristo disse: não vos conheço. Não está Jesus Cristo dizendo que não fizeram. Fizeram sim. Mas, infelizmente, eles fizeram para seu próprio benefício. Então, o que a gente vai pensar hoje? Vamos pensar em 4 coisas importantes. Quem quiser esse texto, essa reflexão, eu deixei com a irmã Marisa. Já está ali lendo, acompanhando. Se eu falar alguma coisa errada do que escrevi, pode dizer. Né? Quem serão, né? Ou quem serão esses que poderão louvar a Deus? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos interessante. A Bíblia dá sinais. Não vamos ler todos os textos, tá? Por isso eu trouxe para a irmã Marisa. Aqui temos quem serão esses que poderão louvar a Deus. Primeiro, a Bíblia diz que todo ser deve louvar a Deus. Todo ser vivo. Você lê lá em Salmo 150, versículo 6, diz lá que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A ideia é essa. E Jesus Cristo quer que todos se salvem.
Então, que todos que têm fôlego louvem a Deus. Você tem fôlego? Você está vivo? Você respira? Você deve louvar a Deus. No Salmo 100, versículo 1, é dito lá também que toda a terra deve louvar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, o quê? Todos os moradores da terra. Mas aí começa a ficar estreito o negócio. Desse todos os moradores, também a Bíblia diz lá no Salmo 149, versículo 1, que só poderão louvar a Deus os justos, os santos. Os justos. Louve ao Senhor, diz lá o Salmo. Mas aonde? O Senhor louvou na congregação dos santos, dos justos, dos salvos. E no Salmo de número 148, você tem uma lista desses que podem participar. Veja que essa lista interessante, irmãos, abrange todo mundo. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, ricos, pobres, ele diz reis e governantes também, né? Todos podem. Ninguém está fora disso. Você não pode excluir ninguém. Então, veja, a Bíblia começa a dar sinal para você de que todos devem louvar a Deus. E todos, um dia, você vai entender o que eu vou dizer, vão louvar a Deus sim. Porque todo joelho vai o quê? Vai se dobrar. Mas nem todos vão entrar no céu. Todos vão reconhecer a grandiosidade de Deus. Isso eu não vou, tá? Reconhecer Deus como soberano, Deus dos deuses. Todos vão reconhecer isso diante de Deus um dia. Mas nem todos vão entrar no céu. E esse nem todos, você tem que começar a caminhar junto comigo para pensar como é este louvor a Deus. Como é que nós podemos louvar a Deus? A Bíblia também nos dá algumas dicas. Lá no Salmo 150, versículo 3 a 5, diz lá nesse salmo, eu acho lindo esse salmo, que todo com instrumentos musicais. É claro que naquela época não existia piano, não existia violão, né? 150, Salmo 150 foi escrito bem lá para trás, né? Bem lá para trás, né? Então não existia bateria, né? Não existia um contrabaixo, né, irmão? Não existia, mas existiam outros tipos de instrumentos. E ele diz lá na lista dos instrumentos que todos os instrumentos nós podemos usar para louvar a... Aí, cuidado com a expressão que tem instrumentos, tem pessoas que falam, esse instrumento é do diabo. Você já ouviu falar essas frases? Não é dele não, tá? Todas as coisas são de Deus. O problema é que ele se apossou de alguma coisa para ele, né? Mas o instrumento é de Deus, ok? Todas as coisas são de Deus. Também diz na Bíblia, lá em Colossenses 3, versículo 16, que devemos e podemos louvar a Deus com cânticos espirituais. Cânticos espirituais. E o que são cânticos espirituais? O que são cânticos espirituais? Hã? O que glorificam a Deus, mas que vem de nosso coração. Então, quando eu louvo a Deus com cânticos que glorificam a Deus, que vem do nosso coração, está valendo. Está valendo. Ok? Mas também lá no Salmo 100, versículo 2, nós falamos isso, falamos do primeiro versículo, né? Celebrai ao Senhor com alegria, todos os moradores da terra, e servir a Ele também com alegria, no versículo 2, você vê aqui mais uma, que quando você serve a Deus, você deve servir a Deus com o quê? Com alegria. Alegria. Não existe trabalhar para Deus com cara emburrada. Se você entrar para louvar a Deus com cara emburrada, eu digo, fique em casa, porque vai perder tempo. Porque Deus não aceita louvor com cara emburrada. Porque você tem Cristo no seu coração. Você tem o quê? Alegria. Por isso cantamos, a alegria está no coração de quem? Pois é, alegria. Mas essa alegria não depende das coisas externas. Eu falei, a alegria depende do quê? Do que está lá dentro do meu coração. Lá dentro. Mas a Bíblia também continua no mesmo Salmo 103, aliás, versículo 2, que você deve louvar a Deus com gratidão. Servir a Deus com gratidão.
Deus fez tanto, meu irmão. Se você parar para anotar em um só dia o que Deus fez por você, você já tem motivos de sobra para louvar a esse Deus maravilhoso. Ser grato, né? Todo mundo gosta de receber, né? Todo mundo gosta de receber alguma coisa, concorda? Né? Por exemplo, quando você recebe uma coisa que você gosta muito, o que você faz? Você agradece. Imagina Deus. Lembre-se que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se você fica alegre porque você recebeu algo com gratidão, com sinceridade e tal, é claro que vai haver ali aceitação. Coração sincero. E João capítulo 4, versículo 23 e 24. Não só com música. Até às vezes a gente pensa que só música é louvar a Deus, né? Eu já falei várias vezes aqui, quem não estava aqui, eu repito. Vamos louvar o nosso Deus. Aí a pessoa acha, vamos cantar. Não é só cantar. Não é só cantar. Não é só tocar. Louvar a Deus vai muito mais do que simplesmente usar instrumentos musicais e a nossa voz. A verdadeira adoração ao Pai deve ser feita com o Espírito e em espírito e em verdade. Então, tudo que você fizer tem que ter um coração sincero. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, você vê lá o autor aos Hebreus dizendo que também nosso louvor a Deus é também confessar, apresentar com nossas palavras o nome de Deus. O nome de Deus. Nossos lábios têm que apresentar Cristo. Se você não apresenta com seus lábios Cristo, você não está louvando a Deus. E também com cânticos o quê? Espirituais. Paulo lá estava preso, né? Na prisão, lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Eles estavam fazendo o que preso? Cantando, orando e cantando, olha só. E agora você que se coloque no lugar de Paulo. Se coloque no lugar de Paulo, tá? Como é que era a prisão naquela época? A prisão daquela época, primeiro que ficava num ambiente bem insalubre, tá? Sem higiene nenhuma. Num lugar escuro, numa masmorra, né, que muitas das vezes entrava-se até água, infiltração. Imagina se fosse eu, hein? Minha bronquite estava atacada mais do que outra coisa. Outros aqui também, né? Então estava lá eles amarrados, sentados no chão, amarrados pelos pés, né? Num tronco lá, ou sei lá o quê, alguma coisa prendendo eles lá. Tente ficar sentado pelo menos uma meia hora nessa posição. Você vai se sentir incomodado rapidinho, né? Então estava lá Paulo e Silas presos, e eles estavam fazendo o quê? De repente, cantando. Eles podiam estar falando, poxa Deus, eu fiz tanto pelo Senhor, estou aqui preso. Ou então Silas virar para Paulo e falar assim, pô Paulo, você me botou numa cascada terrível, né? Para que eu vim atrás de você? Estou eu aqui preso. Não, os dois estavam cantando e louvando a Deus com cânticos e oração. A Bíblia, irmãos, ela é muito clara. Só não chega aqui no que louvar a Deus é para todos. Louvar a Deus é para todos. E especialmente nós, como Igreja de Cristo, devemos louvar a Deus. Mas caminhando ainda dentro da Bíblia, existem coisas que nós também precisamos observar. Você viu como é, né? Que é esse louvor e quem pode, né? Mas existe também uma outra coisa importante. O louvor a Deus, ela deve também seguir uma ordem. Não é assim, lá vão ter, como o pessoal costuma dizer, né? Não é chegar e fazer. Não, tem que ter uma ordem. Se você ler lá em 1 Coríntios 14, 40, Paulo está dizendo para você que tudo deve ser feito com o quê? Quem sabe o versículo? Com decência e ordem. Tem que ter uma decência, tem que ter uma ordem. O cultuar a Deus, irmãos, não é chegar e fazer. Não é assim. Quando nós nos reunimos aqui, como igreja, ou nas casas, como foi o culto na quinta-feira, ali pertinho, na casa, como é que esqueci o nome dela? Dona Sueli, né, seu marido também, que não tem condições de sair por causa da problema de visão, ele. Tem que haver uma programação. Não que você vai ficar enrijecido ali. Não, você tem uma programação. Nós vamos chegar, nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos ler a Bíblia, tudo com
ordem. Porque tem pessoas, irmãos, que chegam, infelizmente, nas nossas igrejas e querem fazer tudo assim, de qualquer maneira, toque de caixa. E não é. E lembre-se você que a adoração não é só chegar, sentar aqui, cantar, ler Bíblia. Não, é tudo quanto nós fizermos. Tem que ser feito com decência e com ordem. Porque Deus é ordem também. Pode observar lá na criação. Você duvida que Deus poderia ter criado em segundos tudo? O que você acha? É isso aí. Para Deus nada é impossível. Então, em um segundo, ele poderia ter criado todo o universo. Tudo que tem no universo, o planeta, inclusive Terra, e tudo que há na Terra. Ele poderia ter feito isso. Tranquilo. Mas se você observar, houve uma ordem. Houve uma gradação. Inclusive, eu sou adepto até daquela teoria de bilhões e bilhões de anos. Eu sou adepto, sabe por quê? Porque lá não diz dias nem horas, no livro de Gênesis, no dia diz horas. Aí alguém vai, pastor, mas está escrito lá, foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Tá, mas o que vem primeiro? É a tarde ou vem amanhã? Hã? O que vem primeiro? Amanhã, mas veja o texto, está escrito à tarde e amanhã. Ah, Moisés errou na hora de escrever. Não, não errou nada não, a Bíblia não tem erro, ok? E quando é que vem aparecer os luminares para a contagem dos tempos? Foi no primeiro dia? Não. Isso aí. Então veja, Deus é um Deus de ordem. Se ele é um Deus de ordem, que tudo seja feito com decência e com ordem, por que eu e você vamos fazer sem ordem? Ok? Temos que ter uma ordem. E lá em 1 Coríntios 14, versículo 33, é dito que o nosso Deus não é o Deus de quê? Confusão. Não pode. Não pode haver confusão. Por isso, volto, ordem. Colossenses 2,5, Paulo, inclusive, elogia aquela igreja pela ordem e firmeza deles no seu trabalho. Olha que coisa linda. É bom, já que está na escrita aqui, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês, que vocês têm em Cristo. Ordem, organização. Tem que haver ordem. Não é assim chegar a fazer como eu falei. Tá? E o louvor a Deus, nessa hora aqui, ele exige, porque veja, somos um, mais um para louvar a Deus. Não é assim que funciona? Nós estamos falando sobre esse tema? Somos um para louvar a Deus. Então, se somos um para louvar a Deus, o nosso louvor, ele exige de nós uma competência e preparo. Não falando mal de um determinado grupo religioso no passado, não estou querendo falar mal, só fazer uma comparação. Hoje, graças a Deus, não fazem mais isso. Mas existia um grupo de pessoas religiosas no passado que, quando iam pregar, não sei se vocês conhecem a história, que assim funcionava, né? O mais antigo deve lembrar de quem estou falando, né? Não precisa dizer nome, não. Chegava lá o pastor, né? E abria a Bíblia. Bom, irmãos, Deus está me revelando que é isso, 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 isso. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Isso não é preparo. Você prepara? Não. Não é assim que funciona. Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Tem que ter preparo. Tem que ter um contexto em que o louvor, o culto, a adoração possa ser levado a efeito. Né? Eu não vou chegar aqui e pedir, por exemplo, vou pegar aqui Marrute. Marrute, por favor, toca aqui o hino 1 do cantor cristão aqui no teclado. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas porque Marrute é incompetente nisso, ela não está preparada para isso. Perceberam? Não se trata de competência no sentido de incompetência, no caso. Né? Não, não, não. As coisas têm que ser feitas com ordem. As coisas exigem de nós um preparo. Eu estava na classe dos nossos jovens hoje, lá falando sobre isso, e eu contei a história de um conjunto de crianças que eu assisti hoje pela manhã, né? Mais de 20 crianças, né? E lindo, né? Lindo o conjunto cantando, aquelas crianças entre 4 a 10 anos no máximo, por aí. Né? Lindo o conjunto de crianças cantando numa igreja.
Aí eu achei engraçado que dos mais de 20, que tinha mais de 20, somente 5 estavam usando o microfone. Somente 5. E desses 5, 4 eram garotas e um era o garoto que estava fazendo solo. Aí eu fiquei e perguntei, por que não todos estão com o microfone? Por que uns estão atrás e outros estão na frente? Porque somente essas 4 garotas estão com o microfone. Por que não a coleguinha que está do lado? Ou por que só aquele garoto fez o solo? Por que não o outro fez o solo? Aí eu falei na nossa classe que existe uma ordem nisso. Existe aqui uma competência nisso. Não que quem esteja atrás seja inferior ao que está na frente, ou quem está fazendo o solo, ou quem está com o microfone que cante melhor. Não é isso. E até dei um exemplo como músico, né? Eu falei assim, por exemplo, se eu tiver que distribuir um grupo, eu tenho que pensar estrategicamente para que aquilo possa acontecer bem. E aí eu testei um exemplo. Eu falei assim, vou pegar aqui o Pietro, né? Falei assim, Pietro, você vai ficar em pé lá na cantinha, aquela coluna ali, quase que atrás da coluna, né? Aí você vai cantar ali, tá bom? Aí eu falei assim, isso é porque ele não sabe cantar? Ou eu, como competente no assunto, estou vendo que ele ali vai ecoar com a sua voz mais para aqueles que estão à frente e ajudar aqueles que estão à frente cantando aquelas músicas com a sua voz, porque o som é projetado, você sabe disso, né? O som é projetado. Então ele lá atrás, quase que escondido, ele vai projetar o som dele para aqueles que estão à frente poderem cantar melhor. Olha só. Aí vem o maldoso, né? Fala assim, por que meu filho está lá atrás? Por que meu filho não está com o microfone? Mas existe ordem, existem competências. E a Bíblia fala isso. Veja lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 7. Diz lá, olha que coisa linda. 1 Crônicas 25, 7. Aquelas pessoas que estavam lá para adorar a Deus, eles eram o quê? Eles e seus parentes, que eram os levitas no caso, todos capazes e preparados para o quê? Cantar ao Senhor. Não é chegou, eu quero cantar. Não é assim. Eram preparados. Davi teve o cuidado de preparar dos levitas aqueles que eram capazes para cantar louvores ao nosso Deus. E agora em 1 Crônicas ainda, no capítulo 15, versículo 22, olha só como é que ele fala. 1 Crônicas 15, 22. O que ele fala aí? Olha só. Que Ananias, o chefe dos... Tem um chefe, tá? Não é assim, né? Tem um chefe. Ficou encarregado do que? Dos cânticos. Esta era a sua responsabilidade. Davi colocou uma pessoa capaz para liderar aquele louvor. Aí vamos para o ministério de, por exemplo, de criança. Vou pegar minha cunhada. Eu vou meter o malho para minha cunhada, não tem problema não. Né? Alessandra, ministério, por que ela falando isso? Ah, tá lá atrás, né? Aí, vou botar ela, mas ela não tem habilidade nenhuma com criança. Pode liderar o grupo de crianças? Não. Ela não é capaz para isso. Ela é incompetente para isso? Não, no sentido de menos do que outros. Não. Ela tem as suas deficiências ou não se preparou para aquilo. Então eu vou chamar uma pessoa que seja capaz para aquilo. O chefe tem essa função. O chefe tem essa responsabilidade de preparar aqueles que podem fazer aquilo. Ah, mas eu queria tanto cantar. Beleza, cante. Mas será que você pode cantar naquela situação? É uma questão de responsabilidade e compromisso. Se você vê lá atrás, inclusive exemplos bíblicos, você deve observá-los também nos dias de hoje. E o louvor tem que ser feito com excelência. Eu estou usando cantar, né? Mas é tudo, tá? É tudo. Louvor tem que ser feito com excelência. Lá no Salmo 33, versículo 3, você tem também, olha só que coisa linda. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tocai. Cadê? Cantai-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ou bem ao aclamá-lo. Tocai com habilidade, cantai com habilidade, fazei com habilidade.
Ah, pastor, mas eu não tenho muita habilidade. Peça a Deus. Você acha que Deus vai te negar? Com certeza não. Eu gostaria tanto de fazer isso, Senhor. Ajuda. Nós não fazemos isso? Então peça a Deus habilidade. Habilidade para fazer. O louvor, a adoração, o preparo não pode ser de maneira nenhuma de forma improvisa. Não, não, não. Em 2 Crônicas 29, versículo 27 e 28, você vê aqui, mais uma vez, o rei Davi organizando. Então, Ezequias ordenou que sacrificassem holocaustos sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som de trombetas, o dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a Assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos tocavam e as trombetas soavam, até que terminou o holocausto. Só um detalhe, quando fala em trombetas aqui, irmãos, tente tocar uma trombeta assim do nada. Pegue uma trombeta, não aqui de hoje, pegue uma trombeta daquela época, tente tocar. Para dar uma ideia para vocês, né? Tem um berrante. Alguém já viu berrante na vida? Já viu berrante? Né? Tente tirar som daquele instrumento. Não é assim que funciona, não, filho. Você vai assoprar até dizer chega e não vai sair som dali nunca. Tem que ter habilidade. Não é só querer fazer. Trate de aperfeiçoar. Trate de se aperfeiçoar naquilo que queira fazer. Para fazer bem ao nosso Deus. Não só, repito, com cântico. O salmista diz, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores. Então, tudo está englobado nesse negócio. Mas, o louvor deve ser tudo feito, não só cântico, para edificação da igreja e não do homem. A edificação tem que ser feita para a igreja. É o corpo de Cristo que tem que ser edificado e não homem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo deixa aqui muito importante para você e para mim. Olha só. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, não tem, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, outros falam em línguas e outros têm interpretação. Mas ele diz, tudo seja feito para edificação. Tudo deve ser feito para edificação da igreja. Tudo. Eu certa vez, numa igreja, eu não era o pastor presidente, eu era auxiliar, né? Apareceu um casalzinho lá na igreja, né? E eles me procuraram, eu era responsável também pela música, eles me procuraram, pastor, queremos cantar. Ótimo, cante. Não, mas queremos cantar lá em cima. Eu falei assim, por quê? Será que há diferença daqui de cima para baixo? Não? O que vocês acham? Há diferença? Aí eu senti que eles queriam cantar para aparecer. Acho que a Maria estava lá naquele dia. Ela lembra, deve lembrar. Talvez, se não lembrar, melhor ainda. Né? Aí, e eles ficaram com uma raiva de mim de rir. A gente quer cantar, quer louvar, e o pastor não deixa. Eu falei assim, não, eu deixo sim. Desde que seja para a edificação da igreja, e não para a edificação própria, do homem. Tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Vocês não acham que muitas pessoas passam por aquela porta e dizem, pastor, que mensagem maravilhosa. Eu falei, agradeço a Deus. Que Deus continue me usando. Porque eu não sou digno disso. Eu não sou digno de honra nenhuma, de glória. E pessoas já falam assim, o pastor está pegando pra caramba. Então, assim, graças a Deus por isso, continue orando. Porque não sou eu que tenho que ser exaltado aqui. Veja, a tecla que eu bato sempre, tudo para a honra e glória do nosso Deus. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. E ele vai trabalhar para que exista em nosso meio aquilo que se chama conflitos. Que vai fazer com que a igreja pare de glorificar a Deus. E aí que está o perigo. Por quê? Porque os conflitos sempre vão existir. Ou você não acha que não existe? Hã?
Veja Paulo falando lá em Coríntios, quando ele está repreendendo a igreja, que ele se reuniu não para edificação, mas para o mal, né? Quando eles diziam lá no meio, que uns comiam, outros passavam fome, outros bebiam até ficar embriagados e tal, e eles se reuniam para mal. Mas aí Paulo usa uma expressão interessante, até é necessário que haja para que os que são realmente de Cristo sejam aprovados. Conflito sempre vai existir. E eu queria deixar claro aqui que conflitos, irmãos, não é somente questões de opinião, é questão até de costumes. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Conflitos entre gerações. Né? Conflitos entre gerações. Por que ele existe? O que vocês acham? Por que conflitos entre gerações existem? Hã? Porque um não entende o... Isso aí, um não entende o outro. Conflitos entre marido e mulher. Por que existe conflitos? Divergências. Conflito entre pais e filhos. Não estou dizendo agora de gerações, mas se pais e filhos contra pais. Né? Por que existe isso? Também, desobediência. Repare que conflitos sempre vão existir. E dentro da igreja não pode ser exceção, porque Jesus Cristo disse para a gente que no nosso meio Satanás plantou o quê? O joio. Então, eu seria muito inocente se eu dissesse que aqui na nossa igreja 100% é trigo. Eu seria muito inocente. Não é. Tem o joio. Quem são? Não sou eu responsável por julgar e nem quero. Isso é parte de Deus. Mas eu sei que tem. Dentro do nosso meio existem lobos vestidos de ovelhas. Está lá. A Bíblia mostra isso. Lobos vestidos de ovelhas. E o lobo vem fazer o quê? Vem ajudar o pastor a pastorear? Né? Vai fazer o quê? Destruir as ovelhas. Eu seria muito inocente dizer que toda esta igreja só tem ovelhas. Quem são os lobos? Não sei. Isso é questão de Deus. Estou nem aí para isso. Vai revelar no juízo final. Tem gente com personalidades diferentes. Veja, costumes diferentes, jeito de ser diferente, egos diferentes, pessoas com costumes diferentes. Isso é fato. Personalidades diferentes. O que são personalidades? O que são personalidades? É você. O que faz você ser você. O que você aprendeu desde pequeno. Foi você sendo formado lá na sua casa, no seu local de convivência com seu familiar, na rua, na escola. É você sendo formado. Você hoje é o resultado de um passado. De um passado que foi sendo construído dia após dia, costume após costume. E aí você chega hoje e você vê um outro que é diferente, criado de uma maneira diferente. E aí tem o conflito. Por quê? Porque não querem parar para entender que conflitos elas vão sempre acontecer, e principalmente entre gerações. Isso fica ainda até mais claro. Interessante isso. Por quê, irmãos? Por que isso acontece? Por que esses conflitos existem, principalmente entre gerações? Né? Por 3 motivos. Primeiro, mudança social. Mudança social são rápidas. Cada geração viveu a sua realidade, suas normas, seus desafios. Cada uma. A tecnologia também. Né? Valores. Tudo diferente. Eu costumo dizer uma coisa interessante. Né? Pastor Joninho, que já aqui no nosso meio, acho que é o mais antigo. Gostou, pastor? Mais antigo. Né? Não sei se na época do irmão aconteceu isso quando o irmão era junior. Ó. É tempo, né, pastor? Júnior, como é que os homens iam para a igreja, pastor? Os homens. Terno e gravata, né? Terno e gravata. E ainda tinha alguns mais antigos que iam com o quê? Além de chapéu. Eu me lembro que eu entrei numa igreja uma vez, aí vi lá atrás
um negócio que parecia cabide, um cabide, sabe como é que é? Você quer para botar chapéu? Chapéu de guarda-chuva, tá? Guarda-chuva. Aí eu falei, não, isso é chapeleiro. É para botar o chapéu dos homens. Eu, hã? Que é isso? Sabia nada disso? Aí eu lhe pergunto, será que aqueles homens que iam para a igreja de terno e gravata e chapéu na cabeça, quando viram os homens abandonaram o chapéu, o que eles pensaram? Chapéu. Aí os que usavam terno e gravata, quando viram aqueles homens vindo sem terno e gravata, meu Deus, rebelde, que geração rebelde. Imagina esse irmãozinho lá, que hoje deveria ter mais de 100, visse eu pregando de camisa jeans sem paé. Não é pastor nem aqui nem na China. O pastor tem que estar de terno e gravata. Isso é o quê? Isso é o quê? Costumes. Estão errados eles? Não. É da época. É do momento. Cada um tem sua modalidade de ser diferente. Mas por que existe o conflito? Porque aqueles que estão vindo querem impor os seus costumes àqueles que já estão, ou vice-versa, aqueles que já estão mais idade querem impor aos jovens aqueles a seus costumes. Porque eu uso aquela expressão, porque na minha época, aí eu digo assim, beleza, na tua época, deixa eles agora. É para deles, desde que não peque. Né? O mundo é diferente. Eu trouxe para os irmãos aqui uma coisa interessante, alguns comentaristas, alguns teólogos da Bíblia, como Taylor, Brodman, até mesmo alguns pastores como Hernando Dias Lopes e um grande estudioso em psicologia, Dr. Augusto Cury, eles falam algumas coisas sobre isso, sobre esses costumes, que isso acontece naturalmente. E eu trouxe aqui, se os irmãos quiserem, está lá com a Marisa, ela depois passa para os irmãos, as gerações. Olha que coisa interessante. Não vou contemplar todos aqui, mas aqueles que têm de 60 anos para cima, né, que foram nascidos em 65 a 84, eles, olha só, chamada geração X, matemática, olha só que bacana, valorizam a independência e buscam equilíbrio entre o trabalho e a vida social. É o costume. Os que nasceram entre 81 e 96, chamado de geração Y, matemática mesmo, X, Y, né? São aqueles conhecidos por seu ceticismo em relação à autoridade, por serem mais conectados à tecnologia. Os geração Z, nascidos a partir do ano 2000, são caracterizados por seu uso intensivo de tecnologia e uma visão mais pragmática do mundo. É para deles. E agora começa a chegar a geração Alpha, nascido depois de 2011. São os mais jovens e estão adaptados rapidamente às novas tecnologias e experiências. O pessoal aí de 2011 para frente. E depois os beta. Sabia que está chegando o beta? Que vem agora a partir de 25 e deve se estender até 39. Totalmente diferente, totalmente diferente. Né? Você pega uma pessoa aí, que é difícil, nem todos são assim, claro, evidente. Por exemplo, tem pessoas aí de idade que não conseguem mexer no celular, a não ser para atender ligação e muito mal ligar. Eles são culpados disso? Não. Não faz parte do contexto deles. Não faz parte. Né? Aí os jovens que nasceram mais cedo, né? A minha netinha, gente, eu tenho que falar, não tem como. Está falando com você por vídeo, a Estherzinha. Se você disser tchau para ela, sabe o que ela faz? Na hora. Ela vai com o dedinho no vermelho e beleza. Já sabe onde liga. Nem 2 anos essa bichinha tem. Se eu der tchau, tchau, beleza. Rápido assim. Já sabe onde liga. Nem 2 anos tem. Aí veio uma pessoa lá com seus 70, 80 anos, 90 anos, não são todos, claro, é evidente. Até logo. Como é que é? O que eu faço agora, hein? Parece piada, né? Mas aí o que acontece?
Temos que ter cuidado, porque Satanás vai usar isso. Essas diferenças entre casais, entre pais e filhos. É normal as diferenças. Mas por que essas diferenças também existem, irmãos? Porque temos um grande problema, o pecado que habita em nós. O pecado que habita em nós. Pais e filhos, jovens e idosos, sabedoria e impulsividade, isso tudo choca. Tem texto para isso tudo aqui, tá, irmão? Eu estou citando, mas tem texto, tá? Depois peguem lá com a minha Maria. E a Bíblia também oferece caminhos para a solução desses problemas, desses conflitos. Honra. Não é somente filhos para com os pais, mas os pais também para com os filhos. Você já leu aquele texto que diz: vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos? Já leu esse texto? Eu adorava usar esse texto quando eu era repreendido. Você está me deixando irado. Né? Adorava esse texto. Mas veja, isso é honra. Os filhos honrando os pais. E os pais também honrando os filhos. Porque uma geração ensina a outra. Sabia dessa? Depois eu vou ler sobre esse texto. Humildade. Seja humilde em reconhecer quem você é. Seja humilde. Vou usar de novo o pastor Joninho. Desculpa, pastor Joninho. Mas o que eu posso fazer? Quem manda ter mais de 80? Né? Pastor Joninho, sabe tudo, pastor? Conhece tudo da vida? Não, não conhece. Não, mais novo aqui, essa aqui é a Vitória. Vitória é a mais nova. Vitória. Vitória, você conhece tudo da vida, Vitória? Acorda. Vai lá. Você conhece tudo da vida, Vitória? Não, não conhece. Então, uma ensina a outra. Tá certo? Porque nem tudo que ele sabe, ela também sabe. Ou vice-versa. De repente, ele sabe coisas que precisam ser ensinadas. E ela também sabe coisas que podem ser ensinadas. É claro, comparando-se as idades, um tem mais conhecimento do que o outro. Mas existem, como eu te falei, as gerações, ligações, influências, que vão ensinando um ao outro. Então, humildade para aprender. Eu já fui chamado a atenção pelo meu filho. Não vou dizer qual para não elogiá-lo muito. Pai, você está errado. Eu e Adriano, um dia lá em casa. Eu lembro do caso. Vocês estão errados fazer isso. Não é eu com ela não, tá? Era nós dois numa situação que estava acontecendo. E ele falou assim, vocês estão errados. Meu filho me chamou a atenção. Se fosse outro, diria, quem é você para me chamar a atenção? Respeite o seu pai. Respeite a sua mãe. Mas não, ele falou. E mostrou o erro. E paramos e olhamos. Realmente, estamos errados. Ensinou. Olha que coisa linda. Humildade. Escuta. Pare para escutar. Pare para escutar. E por tudo, amor. Mas não qualquer amor. Amor de Cristo. Amor de sacrifício. E o evangelho que nós tanto falamos, ele tem esse objetivo de reconciliação. Reconciliação. Honra, respeitando uns aos outros, né? Os nossos sentimentos. Tudo tem que girar na ideia da reconciliação. Porque, infelizmente, os conflitos existem, mas eles podem ser solucionados sim. E como é que nós vamos solucionar? Terminando já a nossa reflexão, nós vamos solucionar como? Olhando para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Olhe para o que a Bíblia nos ensina. O que ela nos fala. O que ela nos mostra para que a gente possa ter realmente uma vida essa que venha agradar a Deus. Porque um dia nós estaremos juntos e lá no céu, vestidos de linho fino, que são os nossos, vamos dizer assim, trabalho, né? O que nós fizemos, e estaremos juntos, dizendo o quê? Aleluia. Aí eu não consigo, lógico, não tem como, não consigo entender uma pessoa dizer assim, eu não vou ali ou não frequento ali porque fulano está ali. Eu fico pensando, se os dois forem para o céu, hein? Como é que vai ser, hein? E pastor Marcos, como é que vai ser se os dois forem para o céu? É, com certeza.
Só pode ser, porque lá no céu não pode ter isso. Né? Só pode ser isso. Porque eu não consigo entender caminharmos, como João diz, nas ruas de ouro, em que um vem e o outro vai vir. Isso não existe. Não tem como. Tem? Vamos adorar a Deus. Né? Hein, irmã Raimunda? Vamos adorar a Deus. Ah, eu não vou não, porque é na casa de ciclano. Pode, irmã Raimunda? Né? Ah, não vou porque é fulano que está ali. É ciclano que está ali. Podemos fazer isso? Não podemos. Porque se aqui nós fazemos isso, imagina no céu. Como o pastor falou bem, né? Um fica e o outro vai. Ou nenhum dos dois vão. Né? Quem vai resolver isso é Deus. Então como é que nós podemos resolver isso? Reconciliai-vos. Os embaixadores têm uma música que canta reconciliai-vos já é ordem do Senhor. Lembra? Aliás, do cantor cristão, né? Do cantor cristão. Hã? Tem gente que é bom nesse negócio, eu não lembrava nem onde ficava. Né? É ordem do Senhor. Você sabe ali. Sou forasteiro aqui, isso aí. Obrigado. Nós cantávamos muito isso lá na Baixada. Reconciliação. E a reconciliação, irmãos, é uma coisa interessante. Ela não parte do agressor para o agredido. A reconciliação não parte do agressor para o agredido. Jesus Cristo disse, se você levar a sua oferta ao altar, está lá em Mateus, quem quiser conferir, depois confere. E você, chegando lá, lembra que você tem um irmão que tem alguma coisa contra você? É ele que tem, não sou eu? Deixe a tua oferta no altar e faça o quê? Vai até ele e faça o quê? Reconcilie-se com ele. Depois volta e oferece a tua oferta. Então veja, não é você que te encontra. É ele. Tá entendendo? Ele que tem. Então eu vou até ele para mim acertar lá, para eu acertar com ele. E depois oferecer. Humildade. A humildade é um princípio muito importante, irmão. Sabe por quê, irmão? Quando você ofende alguém, você tem que ter a humildade de reconhecer que você ofendeu. Sabia dessa? Você tem que ter a humildade de reconhecer que você errou. E isso é fundamental, irmãos, porque se você não agir assim, vai ficar complicado Deus agir com você assim. Você já humilhou a Deus? Nem responda. Você já humilhou a Deus? Você já desonrou a Deus? Não responda para não ficar feio. Né? Mas eu vou dizer em modo geral, já. Quando é que você desonrou a Deus? Quando você humilhou a Deus? De modo geral, quando você peca. E por causa disso Deus te despreza? Boi para fora? Não. Ele vai estar sempre trabalhando para que você retorne. E para retornar tem que se humilhar. Perdão. O perdão é uma coisa muito importante. Perdoando-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Repare aqui o padrão. Eu perdoo assim como Deus me perdoa. Então, se alguém não perdoa alguém, eu vou achar que Deus não está perdoando ele. Vou deduzir isso. Não vou julgar a proporção. Mas eu vou dizer assim, eu não perdoo o ciclano. Assim, coitado, precisa se arrepender, porque senão ele não vai para o céu, porque Deus só perdoa quem perdoa da mesma maneira. Né? Olha como é que a coisa é complicada. Alguém te ofendeu? Vá a ele. Conserte-se com ele. Peça perdão, porque vai que você ofendeu primeiro e você não sabe. E por isso existe a longanimidade. Ser longânimo. Longânimo. O que é ser longânimo, gente? O que é ser longânimo? Hã? Caminhar longamente. Aí vem Jesus Cristo e disse, se alguém bater na tua face, o que você faz? Esse é outro. Se alguém quiser andar com você tanto, vai com ele um tanto mais. Se alguém tomar de você isso,
dê também a outro. Isso é longanimidade, paciência. Eu sei que tem pessoas com paciências em graus diferentes. Isso é fato. Né? Tem uns que estouram rapidinho, que a gente chama de pavio curto. Né? Tem outros que têm uma paciência de Jó. Vai embora. Né? Mas a longanimidade não é uma questão de pavio. A longanimidade é Deus vivendo e agindo. Vou repetir. A longanimidade não é questão de pavio. A longanimidade é Deus agindo em nós. Então, se Deus agir, você vai agir como ele, Jesus Cristo, agiu. Que sendo ele Deus, foi crucificado, cuspido, zombado, chamado de ter demônios, de comer com beberrão, comilão. E, no entanto, ele fez o quê? Na cruz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, de repente, você está sendo ofendido, ou sendo maltratado, sendo... Vai ver que o outro não está sabendo. Não sabe o que está fazendo. Cada um por si, né? Os conflitos são naturais mesmo. Mas a igreja não pode deixar se abalar por causa disso. Não pode mesmo. Porque, afinal de contas, nós todos estaremos cantando lá no céu, dando glórias ao Cordeiro, porque esse dia maravilhoso chegou. E a nós foi dado um livro fino, puro, como dito lá no versículo 8, que são os nossos atos de justiça. É o meu, é o seu, que vai demonstrar que nós somos para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. Então, quando chegar lá, vamos treinando no capítulo 19 de Apocalipse, né? Aleluia! Salvação e glória e poder pertence ao nosso Deus. Vamos treinando essa frase. Né? Memorize isso aí. Porque lá vai falar essa frase. E cada um responde por si. Somos um no louvor a Deus. Não somos indivíduos no louvor a Deus. Somos um. O corpo só. Para louvar ao nosso Deus. Então não queira ser o que você não é. Mas sim o que Deus quer que você seja. Para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Né? Que eu já sei que os irmãos estão cansados.